A verdade dói. Esse é um ditado que muitos usam como um pretexto para dizer umas verdades para uma outra pessoa, que na realidade só tem o sentido e o desejo de ofender o outro, vomitando seus defeitos e males realizados. Agora, quando realmente analisamos o sentido real desse ditado, vamos compreender a vida, a palavra, os ensinos e toda a obra de Cristo. Eu gosto de acrescentar algo nesse ditado: a verdade dói, mas ela liberta. Foi o que Cristo ensinou para os seus discípulos e tentou mostrar para os religiosos de sua época que teimavam em viver em suas mentiras. Jesus não estava falando de verdades como coisas pessoais, de erros que cada um tinha em sua personalidade ou em seu comportamento. Jesus estava dizendo da fonte do coração e da alma de cada um. Jesus estava dizendo do conjunto de valores e de princípios que todos carregam em seu ser e que pode influenciar até nas suas ideias, valores e principalmente nos seus comportamentos. Hoje, em nossa devocional, vamos falar a respeito da necessidade de ouvirmos a verdade e passarmos a viver segundo o que realmente Deus nos ensina nela. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, vamos para mais uma devocional. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: a verdade dói. O texto bíblico é um texto muito conhecido, vamos ler em João capítulo 8, versículo 31 a 34. Olhem o que a palavra do Senhor nos diz. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Irmãos e irmãs, este capítulo é um dos capítulos mais fortes da palavra de Deus. Aqui contém as verdades que uma pessoa precisa saber e ouvir para ser realmente alguém que deseja servir a Deus. O capítulo 8 começa com Jesus indo para o templo de Jerusalém e se assentando para ensinar ao povo a palavra do Senhor. Aparecem então alguns judeus para o testar com uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Eles queriam que Jesus a julgasse, pois a lei determinava que ela deveria morrer apedrejada. Foi quando Jesus disse para eles: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora e Jesus perdoou aquela mulher, mas disse para ela ir e abandonar a sua vida de pecado. Logo após esse episódio, o Senhor Jesus começou a ensinar sobre sua autoridade e sobre sua filiação, a sua ligação tendo Deus como Pai. Jesus continuou falando a respeito de seu ministério, de morrer e de salvar a todos que acreditassem em suas palavras. Os judeus não paravam de o questionar, perguntavam com que autoridade ele ensinava e fazia todos aqueles milagres e tinha todos aqueles ensinos. Jesus os respondia que era o Filho de Deus e que fazia e ensinava tudo que seu pai o tinha ordenado a fazer. Os judeus não aceitavam de forma alguma essa ideia de Jesus se declarar em ser o Filho de Deus. Foi então que Jesus disse que eles não aceitavam e nem compreendiam porque eram escravos. Mas se eles conhecessem a verdade iria libertá-los. Os judeus então ficaram mais possessos com essa declaração de Jesus, pois diziam: nós somos livres. Como você diz que seremos libertos? Foi então que Jesus os explicou: quem comete pecado é escravo do pecado. Vocês não amam a verdade, amam sim a mentira e, consequentemente, amam o diabo, porque ele é o pai da mentira. Realmente foram verdades duríssimas que Jesus teve que revelar e passar para aqueles homens.
Muitos creram, mas a maioria chegou a pegar pedras para atirar em Jesus. Tudo porque a verdade dói. Mas lembre-se, ela dói, mas ela pode nos libertar. Daí eu digo a você que ainda vive praticando o pecado: até quando você vai fingir que não conhece a verdade? Eu costumo ensinar ainda o seguinte: quando conhecemos a verdade, ou ela nos liberta ou ela nos mata. Por quê? Porque se pecamos e vivemos em uma vida de erro, conhecendo o que é errado e conhecendo a verdade, isso vai nos matar espiritualmente. Morreremos em nossos pecados e não iremos para onde Jesus está na vida eterna. Foi ele mesmo quem disse isso aqui neste capítulo, lá no versículo 21. Confira lá. Faça então o que Jesus falou àquela mulher que foi pega em adultério e que ele perdoou. Ele disse assim: vá e não peques mais, abandone sua vida de pecado. Deus, ele nos perdoa, mas ele quer que abandonemos todas as práticas de pecado em nossa vida. Talvez você diga: mas a gente peca todo dia, e eu sei disso, mas uma coisa é errar. Deus sabe que não somos perfeitos, mas ele conhece o nosso coração e sabe se erramos sem querer ou se estamos realmente praticando o pecado. Deixe-me te dar alguns exemplos. Uma coisa é você se pegar falando mal de uma outra pessoa, o que já é errado e pecado. Mas uma outra coisa é você montar um esquema para humilhar essa pessoa ou para destruir a vida dela. Isso é maquinar, praticar o pecado consciente. Uma coisa é você discutir com alguém, falar alto com a pessoa e ficar irado. Isso é pecado, a gente sabe. Outra coisa é você ficar com ódio, magoado, ressentido e não perdoar e nem muito menos pedir perdão. E ainda por cima, começar a pensar em uma maneira de se vingar daquela pessoa. Isso é prática do pecado. Veja outro exemplo. Uma coisa é você ser tentado sexualmente por uma pessoa. Isso é pecado, é claro. Outra coisa é você começar uma conversinha fiada, se aproximar e armar uma relação sexual. Isso é a prática do pecado. Eu sei que você entende o que eu estou falando. Se você não entender isso, é exatamente o que Jesus falou: você não conhece a verdade, é escravo do pecado e, consequentemente, escravo do diabo. Liberte-se hoje, agora, conheça a verdade, se arrependa e entregue sua vida a Cristo. Essa é a verdade que dói, mas é a verdade que liberta. Amém? Que Deus nos ajude a viver a verdade e não a mentira. Olha, nós vamos orar agora e logo depois nós vamos pedir ao Senhor pelas nossas petições, colocar diante do Senhor as nossas causas, lutas, batalhas e tudo aquilo de ruim que temos passado para Deus nos ajudar. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é santa e poderosa em si mesma. Obrigado pela reflexão, Pai, nessa manhã, sobre como que a verdade, Pai, ela dói, mas ela nos liberta. Nos ajude a não vivermos na prática do pecado. Quem conhece o Senhor, Pai, quem sabe da sua verdade, ainda que não sejamos perfeitos, meu Pai, mas nós abominamos o pecado, nós não queremos fazer nada que desagrade ao Senhor, Pai. Nós faremos de tudo, Senhor, para não pecarmos contra Ti, contra a Sua verdade e a Sua palavra. Obrigado porque a verdade do Senhor liberta, a verdade do Senhor quebra os grilhões que o diabo e as carnalidades do mundo colocam na nossa vida. Jesus, que o meu irmão e a minha irmã estejam com os corações abertos para ouvir a verdade, ainda que ela doa, mas ela vai nos libertar. Em nome de Jesus, abre o entendimento espiritual para que o teu servo e a tua serva, meu Pai, possam ter novos ideais, novas ideias, em nome de Jesus, novos valores, novos preceitos, novos princípios, e tudo isso de acordo com o reino do Senhor e a sua verdade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E Pai, nós queremos orar também agora, entregando a Ti nossas batalhas e lutas, Pai, que temos passado. Alguns
estão vindo lutando aí, Pai, há muito tempo, orando pelas madrugadas, orando, Pai, indo pelos montes, buscando a sua face, clamando a misericórdia. Ó Senhor, Deus, às vezes nós precisamos é descansar e precisamos que o Senhor venha nos ajudar. O que será de nós se não for o Senhor? Tenha compaixão da nossa vida, ilumina nossos olhos para a gente saber a direção certa e o caminho a tomar. Não nos deixe cair nas tentações da vida que só nos atrapalham e nos fazem piorar a nossa situação. Entregamos, Pai, a causa deste homem, desta mulher, desta família, deste jovem que tanto te pede um emprego, uma oportunidade de começar o seu trabalho. Quem sabe ele está pedindo a oportunidade de estudar também, Pai, mas não tem recurso para pagar um curso, pagar uma faculdade ou terminar os estudos, pelo menos os estudos básicos. Que o Senhor possa ajudar, iluminar e abençoar cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, entregamos a Ti as nossas causas impossíveis, enfermidades, batalhas espirituais, divórcio, adultério, quantas coisas difíceis nós nos deparamos na nossa vida e não sabemos como agir, mas que o Senhor possa estar ajudando a vida dessa pessoa, meu Pai. Oh Deus, este homem, essa mulher que querem sair, meu Deus, das drogas, estão usando, Senhor, maconha, cocaína, bebendo, fumando, meu Pai, se prostituindo, ó Deus, quem sabe se metendo em jogos de azar, se metendo com agiotas, meu Pai, é um abismo chamando outro abismo, mas nós repreendemos isso e te pedimos a sua graça, ó Deus, para libertar os teus filhos. Hoje eles estão ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua verdade, e que eles sejam libertos, que todo o mal seja quebrado, repreendido na autoridade do nome de Jesus. Repreende as maldições, repreende, Senhor, os demônios, as forças do mal que têm assolado e atormentado essa casa, essa família, a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus oramos, ó Deus, em favor daqueles que estão enfermos, os que estão, Deus, assolados por enfermidades malignas, cânceres, caroços, problemas que os médicos não identificam, não diagnosticam, Senhor, e nem sabem o que fazer, mas o Senhor dará a luz. O Senhor é o Deus que cura, que restaura e fortalece. Abençoa todos, ó Deus, que tem nos seguido, que tem nos pedido oração aí pelo YouTube, pelo Facebook, que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Senhor, já estamos gratos porque o Senhor está agindo, o teu Espírito está operando e agindo, Deus, quem haverá de impedir? Muito obrigado pelo seu agir, pelo seu poder e a sua graça. Senhor, dá-nos um dia maravilhoso e excelente diante da presença do Senhor, com muito temor diante da sua presença, meu Pai. Oramos te agradecendo por tudo, colocando nossa vida e nossa família, tudo em suas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que palavra abençoada, hein? A verdade dói. Então, por favor, compartilhe essa palavra com as pessoas que você conhece, principalmente se você conhece alguém que ainda não é crente, alguém da sua família que tem abertura aí para ouvir a palavra. Diga para ela assim: escuta essa palavra aí. Olha, eu escutei e lembrei de você. E tenho certeza que Deus vai agir através do Espírito Santo e tocar nesses corações. Tá bom? Curta, inscreva nos nossos canais e não esqueça de compartilhar. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia. E eu quero desejar a todos vocês a paz do Senhor Jesus.